Paz e bem, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a este nosso encontro diário para partilhar o alimento da Palavra de Deus. Nesta quarta-feira, a liturgia nos fala de dois tipos de alimento: o que sustenta o corpo e o que fecunda a alma. Ela nos recorda da bondade de Deus que nunca nos abandona, mesmo quando murmuramos ou duvidamos. Também nos chama a refletir sobre a semente da palavra que Deus lança em nosso coração e sobre o tipo de solo que temos sido para recebê-la. Preparando o solo do nosso coração, celebremos com fé. Leitura do livro do Êxodo. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: Eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: Ao anoitecer, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O Senhor deu o pão
eles como pó. Choverão aves como areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, o povo de Israel está no deserto. A euforia da libertação já passou e agora eles enfrentam uma dura realidade: a fome. E como tantas vezes acontece conosco, eles começam a murmurar, a reclamar, sentindo saudades até mesmo da escravidão no Egito, onde pelo menos tinham o que comer. A murmuração é o veneno da esperança. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, não olha para a reclamação, mas sim para a necessidade do seu povo. Ele não os abandona à própria sorte. Ele promete e envia o alimento do céu, o maná e as codornizes. Com o salmista hoje recordamos este grande feito, cantando que o Senhor deu o pão do céu como alimento. Este pão não era fruto do trabalho humano, era puro dom, pura graça, um sinal diário do cuidado e da providência de Deus. No Evangelho, Jesus está à beira do mar e se põe a ensinar usando uma das parábolas mais conhecidas, a parábola do semeador. Jesus é o semeador, a semente é a palavra de Deus e o terreno. O terreno somos nós, é o nosso coração. Jesus nos mostra que a semente é sempre boa e generosa, lançada em abundância, mas o resultado depende da qualidade da terra que a acolhe. Algumas sementes caem à beira do caminho, em corações endurecidos, onde a palavra nem sequer penetra. Outras caem em terreno pedregoso, em corações superficiais, que se animam na hora, mas desistem na primeira dificuldade. Outras ainda caem entre os espinhos, que representam as preocupações do mundo, a sedução da riqueza,
que sufocam a palavra e a impedem de crescer. Mas graças a Deus existe a terra boa, que representa os corações abertos, dóceis, que acolhem a palavra, aguardam e com perseverança produzem fruto. Irmãos e irmãs, vejam que maravilha! No deserto Deus alimentou o corpo do seu povo com o pão do céu. Hoje e todos os dias, Ele quer alimentar a nossa alma com um pão ainda mais poderoso, a sua palavra. A pergunta que fica para nós é: que tipo de terreno nós estamos sendo para essa semente? Queridos, não permitamos que as preocupações e o barulho do mundo sufoquem a voz de Deus em nós. Preparemos o nosso coração para ser terra boa, pronta para acolher a semente e dar frutos de amor, de paz e de justiça. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Oração. Ó Deus Pai, semeador divino, que com vossa palavra criastes o universo e com o pão do céu sustentastes o vosso povo no deserto, nós vos bendizemos por vosso incansável amor e cuidado. Mesmo quando murmuramos ou nos afastamos, o vosso amor insiste em nos alcançar. Dai-nos, Senhor, um coração fértil, uma terra boa, capaz de acolher com gratidão a vossa palavra. Limpai-nos dos espinhos da preocupação, das pedras da dureza e da superficialidade. Fazei com que sejamos fecundos na fé, dando frutos de conversão, de paz e de justiça. Assim como alimentastes o vosso povo no deserto, alimentai hoje também a nossa alma com o vosso Espírito. Enviai sobre nós o Espírito Santo, para que ele are a terra de nossa alma, arranque as pedras da nossa indiferença e os espinhos das nossas preocupações cotidianas. Fazei de nós terra fértil e boa. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a palavra do Senhor frutifique em seu coração, permaneça firme na fé e confiante na providência divina. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser.